CNN Internacional foi aos tenebrosos porões da ditadura da Síria, derrubada há poucos dias, e constatou aquilo: os horrores de um regime considerado responsável por mais de 200 mil desaparecidos. A reportagem é da correspondente-chefe Clarissa Ward. Esperamos encontrar vestígios de Austin Tice, um jornalista americano mantido em cativeiro na Síria desde 2012. É uma das muitas prisões secretas espalhadas pela cidade. Não encontramos nenhuma pista do jornalista americano, mas nos deparamos com algo extraordinário. Ainda não está claro se há alguma coisa debaixo do cobertor. Is there someone there? I'm a Sou civilian. um civil, ele diz. Sou um civil. He tells the fighter. Ele diz ao rebelde que é da cidade de Homs e está na cela há 3 meses. Okay, you're okay. You're okay. Does anyone have any water? Water. Mãe. Okay, it's water. It's water. Não tenha medo, o rebelde diz. Você está livre. After 3 months, Depois de 3 meses em uma cela sem janelas, ele pôde finalmente ver o céu. the fighter. O rebelde dá algo para ele comer. Ele mal consegue levar a comida até a boca. But his body can't O seu handle it. corpo não consegue suportar o alimento. His captors fled. Os seus guardas fugiram durante a queda de Damasco, deixando-o sem comida ou água. Isso foi há pelo menos 4 dias. The rebel tells him, O rebelde diz para ele que não há mais exército, não há mais prisões, não há mais postos de controle. are you Você está falando sério? Surya? A Síria é livre, diz o rebelde. It's the first time. E é a primeira vez que ele ouve essas palavras. Tens of thousands of Syrians. Milhares de sírios desapareceram nas prisões de Assad. Até 15 minutos atrás, Adel Garbal era um deles. It is the end. É o fim de um capítulo muito sombrio para ele e para toda a Síria. But so many ghosts Mas remain. muitos fantasmas permanecem. A frase do final dessa reportagem é comovente. É sempre bom reiterar às pessoas o que é a verdadeira face de uma ditadura repressiva e cruel, como foi essa ditadura. Mas a última frase da Clarissa, que é uma brilhante repórter, antes de mais nada, é uma brilhante repórter, é a dos fantasmas que permanecem. Nós não estamos falando dos vampiros, que são os responsáveis por prisões desse tipo, em regimes desse tipo, mas nós estamos falando do fantasma de uma transição que está sob um grande ponto de interrogação, começando por você, Leonardo. Que peso tem esses fantasmas e o que é que você consegue antever nessa transição? Para onde? É o que uma imagem tão comovente como essa deixa na cabeça da gente. E isto agora vai para onde? De fato, é difícil você falar de um duelo geopolítico, né? De um grande duelo geopolítico, de uma grande mudança geopolítica, depois de assistir uma cena como essa, né? O preso não acreditava no que ouvia, né? Ele não acreditava na palavra a Síria é livre, ele não se conformava, né? Os números são chocantes, são 200 mil, segundo a reportagem, são mais de 500 mil mortos na guerra civil síria. É disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de um cenário em que 500 mil de pessoas, ao longo de 10 anos, perderam a vida em situações muito semelhantes a essa. E vamos lembrar, né? Ela estava à procura de um jornalista americano, de algum traço, de alguma situação, uma pista do jornalista americano. Isso são as ditaduras, você tem toda a razão, William, né? A situação, o que eu consigo perceber, e na leitura geral sobre o quadro sírio, é que há uma situação de colapso, né?
e que diversas forças estão disputando o espaço, né? Vocês falando sobre o Brasil lembraram de um filme antigo, de um western antigo, né? Os Três, Feios, Sujos e Malvados, né? Atirando ao mesmo tempo, todos com medo que um olhasse para o outro, fizesse uma... É isto que está acontecendo na Síria também. Observe que até agora, até o momento, o maior vitorioso no processo sírio, olha que coisa estranha, é a Turquia, que está conseguindo usar de uma série de recursos para empurrar para longe da sua fronteira qualquer ameaça dos curdos. E principalmente qualquer ameaça de formação de um Estado curdo. Mas ela não é a única. Leonardo, Se alguém me dissesse, alguns meses atrás, que os russos iam tirar os seus navios do porto de Tartus e deixar no meio do mar, e deixar no mar aberto, eu dizia, você está brincando. Isso já aconteceu. Eu não consigo ver uma situação maior de colapso como essa. deixa eu voltar a esse ponto que está nessa frase tão forte dela, esse texto tão bom dessa repórter, da Clarissa, que é a dos fantasmas. E você assinala com toda a propriedade como é difícil vir para análise fria técnica das relações internacionais, da geopolítica e do balanço de poder e o que mais for, quando num conflito desse tipo, o que está na frente de nós, de forma tão dramática como veio nessa reportagem, é a condição humana, é a dimensão humana, Vitelli. E a menção dela ao fantasma é muito forte em se tratando da Síria. Porque esse regime que cai, o regime que é responsável por aquilo que a gente acabou de ver, pelo total desprezo pela condição do prisioneiro, é um regime de mais de 50 anos. Isto. Num lugar que talvez nos últimos, desde a Primeira Guerra Mundial, ou antes até, muito pouco viu de uma situação na qual direitos humanos básicos fossem respeitados. Alguns até vão dizer, talvez lá atrás, no Império Otomano, havia algum tipo de estabilidade, talvez um respeito um pouquinho maior, eu estou fazendo uma comparação perigosíssima, do que a gente viu ao longo do século XX ali. Então, esse fantasma não é um fantasma de uma ditadura que acabou de cair, mas é um fantasma de uma região que quase nunca encontra situações de relativa, e eu vou dar ênfase nessa palavra, relativa, digamos, paz. Paz no sentido do mínimo de respeito às pessoas. Esse fantasma tem que peso agora na transição, Vitelli? William, eu vou começar respondendo essa pelas ações de Israel, que nos dão uma visão realista, né? O Leonardo citou a Turquia como o problema dos curdos, né? A Turquia, 18% da população da Turquia é de curdos, são 30 milhões de curdos no mundo e metade está na Turquia. Teoricamente, eles teriam direito a um pedaço do Iraque, depois da queda do Saddam Hussein, mas existem muitos curdos também na Síria. Toda a questão é que, e por que eu vou usar Israel? Porque Israel bombardeou 310 alvos dentro da Síria desde a queda do Bashar al-Assad. Os Estados Unidos bombardearam 75 alvos do Estado Islâmico para impedir que o Estado Islâmico recupere território. Mas Israel vem mirando, sobretudo, as armas químicas, William, já que a gente está falando do sofrimento das pessoas. O Bashar al-Assad usou em 2013 gás sarin contra subúrbios de Damasco, e Israel também tem tentado atingir o gás cloro. Armas químicas são proibidas, são armas de destruição em massa. Para quem nos assiste, o Bashar al-Assad sempre usou isso para ameaçar Israel. Então existe também a questão de que o Netanyahu não acredita, William, que esse governo do HTS, do Hayat Tahrir al-Sham, esse grupo que é considerado terrorista desde 2013 pelos Estados Unidos, e do al-Julani, que é o líder dele, que tem uma recompensa de 10 milhões de dólares pela cabeça dele desde 2017, o Netanyahu não acredita que a Síria vai se reconstituir como um Estado sob governo único. A leitura que nós temos feito é que Netanyahu vê a Síria como a Líbia, um país que depois da queda do Gaddafi foi dividido por grupos que reivindicam o poder e que nesse momento está no impasse pelo governo. Então, só para concluir, Israel tenta eliminar não só as armas químicas, mas também
as embarcações navais, os carros de combate, os arsenais, os mísseis de um possível regime ou de algum regime que se divida que possa ser hostil a Israel, William. Leonardo, é interessante, nós estamos indo para a geopolítica assim, clássica, que o Vitelli está nos sugerindo esse caminho de raciocínio, Leonardo. E nele a gente é obrigado a olhar para a história dali da Síria com um pouquinho mais de amplitude. E sempre constatou-se, sobretudo naquela área do Oriente Médio, a capacidade de uma ou outra grande potência externa de impor algum tipo de ordem. Seja no equilíbrio entre elas, seja na capacidade de uma delas de impor ali o que ela achava que deveria existir. Agora não. Agora desculpe o uso da expressão em inglês, um free for all, é um vale tudo para qualquer lado. Nesse tudo, qualquer um faz o que quer, que é o que a gente está vendo, desde no mínimo 7 de outubro do ano passado, uma expressão volta à tona, foi usada ontem aqui no programa também, balcanização, significa a explosão nos seus vários pedaços. E ali a gente tem vários pedaços constituintes. O Vitelli citou os curdos, a gente cita vários grupos de várias confissões religiosas, as fronteiras não são claras em que lugar na Grande Síria. É isso que nós vamos ver? Olha, eu temo que sim, William. Você se antecipou e lembrou a palavra exata que eu também concordo, balcanizar, né? Balcãs é tudo aquilo que estava no mundo absolutamente disperso lá atrás, 1913, aconteceu de novo nos anos 90, com todos os horrores que se conhecem, né? Tem criminoso de guerra até hoje, sendo preso, né? Quando você olha para esse quadro da Síria, a gente precisa entender, primeiro de tudo, que a Síria é um imenso caldeirão étnico. A Síria tem 70% da população dela que é sunita, tem 10% que é alauíta, alguma coisa assim entre xiita e sunita, tem 10% de cristão, né? E tem 10% de curdo. Isso sem falar nas outras minúsculas, tem druso, tem uma situação toda ela complexa. Você imaginar que numa situação em que a autoridade central desapareceu, colapsou, é muito difícil você imaginar que qualquer potência consiga ter alguma força nessa realidade. Olha o que aconteceu em Manbij, desde domingo até terça-feira. Estava havendo um massacre das forças coligadas com a Turquia para cima da Frente Democrática Síria, que é curda. Os Estados Unidos intervieram com os B-52 para conter o ataque e conseguiram uma trégua. Esse é um ensaio do que vai acontecer. Então, esse ponto que eu queria levar ainda, e desculpa, Vitelli, eu tenho um minutinho só ainda no final para te dar a oportunidade de você participar pela segunda vez. Quando a gente usa a expressão balcanização, ela tem um duplo sentido. Por um lado, é o estilhaçamento de uma entidade que antes existia inteira, foi o caso da Iugoslávia. Por outro, é a balcanização que leva à Primeira Guerra Mundial, porque os diversos pedaços acabam fazendo com que as grandes potências se digladiem por conta desses pedaços, como se o rabo abanasse o cachorro. Esse perigo está lá também? Mas é claro. Nós estamos vendo, claramente, há perdedores nesse contexto. O Irã, né, hoje, Netanyahu fez uma declaração direta para a população do Irã, dizendo que o Irã investiu no Hezbollah, que esse dinheiro foi virado fumaça, transformou em fumaça com o que aconteceu na Síria. A própria Rússia, né, o Leonardo citou a base de Tartus, mas tem também a base aérea de Khmeimim, que a Rússia projetava poder sobre o mar Mediterrâneo ali. Agora, quem são os vencedores nessa equação, nós não sabemos ainda, William. Muitas pessoas estão eufóricas pela queda do Bashar al-Assad, com razão, ele era um ditador sanguinário, mas há uma grande incerteza sobre como esse novo governo, se é que vai haver um governo unificado, vai se relacionar com o restante do mundo, William.